E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero mostrar para vocês como nós podemos utilizar GIFs dentro do Spark, como nós podemos criar filtros aqui com os GIFs que vocês mais gostam, né, que vocês mais utilizam. Então, eu já estou aqui com um projeto pronto, onde nós estamos utilizando dois GIFs. Um que é o GIF de foguinho, né, que está no olho aqui da pessoa, e temos também um GIF de arco-íris que está no background, né, no fundo, que está atrás, e estamos aqui fazendo o recorte. Então é isso que eu quero trazer para vocês, como nós podemos fazer aqui a utilização de GIFs aqui dentro do Spark da forma mais rápida e prática possível. E também vocês vão aprender como vocês podem posicionar aqui GIFs atrás da pessoa, ou imagens, ou o que vocês quiserem atrás da pessoa fazendo esse recorte, beleza? Então, eu estou aqui com esse projeto pronto, eu vou salvar ele, chamar de aula GIFs. Porque eu gostei demais e com certeza esse filtro aqui vai para o meu perfil. E vamos criar aqui do zero, vou mostrar para vocês como eu fiz aqui, beleza? Primeiro eu vou aqui criar um projeto, né? Criar projeto, blank project, ok. Já estamos aqui dentro do Spark e agora nós vamos selecionar o GIF que nós vamos usar. O GIF que eu selecionei, eu pesquisei aqui GIFs Rainbow e vim aqui nesse primeiro link da gif.com. Então, eu pesquisei, galera, por um que a gente tenha o fundo preto, tá? Por que que é importante a gente ter o fundo preto? Quando nós vamos fazer a configuração dentro do Spark, dentro do programa, nós utilizamos o preto aqui para que ele fique meio que transparente, tá? Então, nós utilizamos uma configuração do material que esse preto simplesmente some e a gente utiliza apenas as cores. Então, é recomendado que vocês utilizem algum outro aqui que tenha também o fundo preto. O que eu utilizei no caso é esse, então basta vocês baixarem, né? Salvar imagem como. Eu já está baixado aqui, eu já coloquei na minha pasta, tá? Já deixei aqui como rainbow.gif. E vocês podem escolher o que vocês quiserem. O outro que eu escolhi foi o Fire. Então eu digitei aqui Fire. Eu digitei na verdade Fire Effect. Exatamente, porque nós precisamos ter esse efeito constante, né, da animação para que o fogo fique acendendo constantemente, para que ele crie um loop, né? Então nós já temos aqui essa imagem com loop. Então vocês podem vir aqui e salvar esse aqui também, beleza? Então agora que a gente já tem os nossos dois GIFs aqui, o Fire e o Rainbow, nós podemos já dar início ao nosso projeto. Bom, estamos aqui dentro do Spark. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer a importação desses GIFs aqui para dentro. E para fazer isso, eu vou utilizar uma nova ferramenta que a gente tem aqui dentro do Spark, que é a importação aqui em Add Asset, Import e Texture Animation. Então, animação de textura. Cliquei aqui, ele já vai abrir essa página aqui para mim, né, onde eu vou poder adicionar a textura que eu quero. Então aqui eu vou Choose File. E aqui eu tenho o fogo e o rainbow. Vamos primeiro importar aqui o nosso rainbow, né? Beleza, cliquei, ele já apareceu aqui para mim. E aqui ele dá algumas opções de otimização. Então nós temos aqui o tamanho da textura, né? O original size, que é 252 KB, é um tamanho bacana. Para quem não sabe, nós temos um limite de 4 megabytes aqui dentro do Spark. Então 250 KB é um tamanho bem ok. Caso vocês importem um GIF muito pesado, alguma coisa muito pesada, vocês podem utilizar aqui a textura, a redução de textura, né? Ou a redução de frames, caso você tenha uma grande quantidade de frames. Como aqui nós só temos 9 frames, está um valor bem ok, então eu vou manter dessa forma. E aqui por último nós temos a opção de Add to Plane. Nós vamos utilizar o Plane no fogo, mas aqui nós não vamos utilizar, então por isso eu vou desmarcar esse Add to Plane e vou apenas importar, beleza? Então eu importei aqui a textura, ela já está aqui em Textures Rainbow. Eu tenho a minha animação aqui embaixo. Nós estamos utilizando 9 frames. Se eu tivesse adicionado o plane, você já veria o efeito aparecendo aqui na tela. Como nós não adicionamos, nós precisamos utilizar isso aqui em algum material. Então, primeiro agora eu vou também já buscar o nosso fogo, né? Então, add asset da mesma forma, import e texture animation. Então, vem aqui, choose file, fire. Ele já apareceu aqui para mim, bem bonito, né? Nós temos aqui 92 KB, 13 frames
Então, como está no tamanho bem pequeno também, nós vamos manter assim. E dessa vez eu vou utilizar o Add to Plane. Então, importar. Ele já apareceu aqui para mim no meio da tela, né? Um detalhe é que ele criou para a gente o material. Então, nós já temos aqui o material Fire Material. E nós temos também o Fire Plane, que já é o plane que ele criou para a gente automático. Com o nosso Rainbow, não foi criado nenhum material para ele, tá? Então, a gente precisa criar também um Add Asset Material. E eu vou chamar ele aqui de Rainbow Material. Beleza? Então, criei aqui. Vou alterar aqui para flat, né? Da mesma forma que ficou o foguinho, como flat. E vou selecionar aqui o Rainbow Animation Sequence. Beleza? Ele não vai aparecer aqui para a gente ainda porque nós precisamos criar um material para ele. Como eu havia falado para vocês, nós vamos colocar o Rainbow atrás, né? Então, eu vou criar aqui um retângulo. Esse retângulo, pessoal, ele sempre começa pequenininho, mas a gente precisa esticar ele para a tela inteira, para que ele se ajuste a qualquer tamanho de dispositivo. Então, para isso, eu venho aqui em Width, Fill, Height, Fill, e ele preencheu toda a tela. Ele está quadriculado porque nós não adicionamos ainda o material. Então, eu vou adicionar aqui um novo, o Rainbow Material, né? Vou colocar o Rainbow Material. E agora nós já temos aqui o nosso Rainbow aplicado no retângulo. Beleza, e agora, como que a gente pode tirar esse preto que eu havia falado para vocês? Para isso, nós vamos alterar a configuração do nosso material. Então, eu vou vir aqui no Rainbow, né? Eu posso tanto clicar aqui 2 vezes ou selecionar aqui. E aqui nós já vimos que ele está em flat, vamos manter assim. Aqui nós temos a textura que nós estamos utilizando. E aqui embaixo nós temos o Blend Mode. O que nós estamos utilizando aqui é o Alpha, ou seja, o Alpha ele se sobrepõe sobre todas as coisas que estão ali. Para a gente poder sumir com esse preto, nós podemos utilizar tanto o Edge quanto o Screen. Eu vou colocar aqui o Edge, porque ele cria esse efeito de brilho. O Screen seria mais um efeito de vidro, né? Acho que seria mais um efeito de vidro. O Edge não, ele adiciona brilho, então fica mais bonito o efeito, né? Fica mais bacana. Eu vou alterar aqui a modelo para que, tendo o fundo sem ser branco, o Edge se aplica melhor, né? Quando o fundo é branco, ele praticamente some. Então já vemos aqui o nosso retângulo funcionando, beleza? Vou renomear ele, rename, clicar com o direito, né? Rename, e vou chamar de retângulo Rainbow. Beleza, e agora como que a gente pode fazer aquele recorte que eu mostrei para vocês? Posicionar a pessoa na frente desse Rainbow para que o efeito fique somente atrás. Para isso, nós vamos criar um novo retângulo. Como esse aqui já tem as configurações, nós já fizemos o fill, vocês podem simplesmente clicar com o direito e duplicate. E esse aqui eu vou chamar de Rectangle Person, que é o retângulo pessoa, onde a pessoa vai ficar na frente. Como nós duplicamos o retângulo, ele já está usando o mesmo material do outro, mas nós não queremos esse material. Nós vamos Create New Material. Ele vai ser aqui esse material 0, eu vou chamar de Material Person, que é as pessoas, né? E agora também do mesmo jeito eu vou alterar aqui de Standard para Flat, porque o Standard ele sofre efeito da iluminação do ambiente e não é legal a gente utilizar isso para pessoas ou imagens que a gente queira que tenha a maior fidelidade de cores. Então, beleza. Agora, como que eu vou fazer o setup aqui da pessoa e do fundo? Primeiro eu vou vir aqui, clicar aqui em câmera, aqui em cima, e vou extrair a textura e também o Segmentation Person. Se você utilizar o Hair Segmentation e o Person Segmentation juntos, não vai conseguir funcionar, porque ele só funciona de um por vez, beleza? Então, tá aqui o Person Segmentation e o Camera Texture. Quando a gente clica aqui para extrair, ele cria aqui em Textures para a gente. Então, nós temos aqui o Camera, o Person. Eu vou configurar aqui, eu vou vir aqui no meu material Person, Texture, Câmera. Então, ele já colocou a textura da câmera, mas vocês podem ver que o Rainbow sumiu atrás, né? Para isso, nós temos aqui que fazer o recorte do alpha. Então, vou colocar aqui alpha. Vou colocar aqui o Person Segmentation. E ele faz, para mim, automaticamente o recorte do que está atrás. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa primeira parte do efeito, né? Nós já temos aqui o Rainbow funcionando atrás. Então, vocês já estão vendo aqui. Se você quiser deixar mais forte ainda, você pode vir aqui e duplicar esse retângulo Rainbow. Então, olha só a diferença.
Fica bem mais forte, né? Eu vou deixar só um aqui, acho que ficou bem legal esse efeito. E agora a gente vai partir para o efeito do fogo. Nosso fogo está aqui, eu vou ativar a visibilidade dele. Vocês podem ver que ele não está aparecendo, porque nós estamos aqui com esse canvas aqui, né? O Rainbow e o Person na frente dele. Então, para que nosso fogo apareça, a gente precisa selecionar esse canvas e arrastar aqui para trás. Lembrando, pessoal, que a ordem das coisas aqui no Spark funciona assim, tá? O que está abaixo está sempre à frente. Então, o que está aqui em cima está sempre atrás. Então, é importante saber dessa ordem, porque quando a gente for utilizar esse foguinho aqui no olho, ela vai ser bem importante. Beleza, então já temos aqui o nosso fogo. E agora nós vamos utilizar dois, né? Um para cada olho. Então, vou duplicar ele. Clicar com direito, duplicate. Beleza. E agora nós vamos começar a posicionar. Para isso, a gente vai precisar fazer o rastreamento do rosto para saber onde estão os olhos. Então, eu vou vir aqui, clicar com direito, adicionar Face Tracker. Beleza. Agora eu vou selecionar aqui os meus dois Fires, né? Eu vou segurar o Ctrl, né, para poder selecionar mais de uma opção e vou arrastar aqui para dentro. Beleza. O Fire está sumindo porque a gente tem uma configuração aqui chamada Advanced Render Options. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente, mas por enquanto eu só vou desativar o Canvas aqui que estava atrás, vou desativar a visibilidade dele para a gente poder trabalhar aqui e depois eu vou explicar sobre os Advanced e uma configuração muito importante que está atrapalhando o nosso efeito aqui e que nós precisamos contornar esse problema. Então beleza, nós temos aqui os dois Fire Planes. Eu vou colocar aqui a posição deles no olho, né? Então, para isso, eu vou utilizar aqui o nosso Patch Editor. Para poder utilizar o Patch Editor, Ctrl Alt P, ou aqui em Workspace, Show Hide Patch Editor, e aqui onde nós vamos fazer a programação aqui visual do nosso patch, beleza? Então, vou selecionar aqui o meu Face Tracker, tá? Vou vir aqui e vou arrastar ele aqui para dentro. Então ele vai criar para mim esses patches aqui, onde ele está encontrando o rosto, selecionando o rosto e aqui passando posições como a posição do rosto, a escala do rosto, a rotação e tudo mais. E o que nós vamos utilizar aqui hoje vai ser a posição. Então aqui eu vou pegar o face e vou arrastar mais um dele aqui, tá? Vou clicar aqui nessa bolinha e arrastar e soltar. E aqui eu vou chamar o eyelid. O eyelid, ele passa para a gente algumas posições do olho. Então, nós temos aqui o left eye center, que é o ponto central do olho esquerdo, e tem o right eye center, que é o ponto central do olho direito. Então, eu vou usar agora os meus planes, né? Vou selecionar os dois segurando o Ctrl. E aqui nós temos o position, que é onde a gente vai passar a posição para os nossos planes. Então, eu vou clicar aqui nessa setinha e ele vai jogar aqui para o meu Patch Editor. Então vou colocar um aqui e outro aqui. E vou ligar o Left Eye Center e o Right Eye Center aqui. Beleza, ele já posicionou para a gente lá. Vamos fazer a mesma configuração que nós fizemos no Rainbow, né? Como o fundo é preto, nós vamos alterar aqui no Fire Material. Selecionei ele aqui de Alpha para Edge. Então já está funcionando bem legal ali o nosso material de fogo, mas vocês conseguem perceber que ele está um pouco fora de posição. Primeiro eu quero fazer a rotação dele. Então para fazer a rotação eu vou selecionar aqui, eu vou no meu material, né, no meu Fire Plane, e aqui eu tenho a posição de Rotation, que é a rotação. Então eu vou colocar aqui no eixo Z 90. Ele girou para o lado errado, né? Eu queria girar para esse lado. Então, para isso, eu vou colocar aqui menos 90 e assim ele vai inverter o contrário. E já nesse aqui, eu vou inverter 90 graus. Beleza. Agora, o que está acontecendo é que vocês estão percebendo que ele está ficando muito próximo. Outro ajuste que eu quero fazer é aumentar a escala. Então, eu quero aumentar o tamanho desses planes. Para isso, eu vou selecionar os meus dois Fire. Aqui tem o Scale, vou colocar 2 aqui. E aqui também eu vou colocar 2. Beleza, eles estão se sobrepondo, tá ficando um em cima do outro. Criou um efeito aqui bem legal, mas não um efeito legal para o olho, né? Nós precisamos afastar ele um pouco mais. Para isso eu vou utilizar aqui agora um recurso que nós chamamos de Edge.
Eu vou arrastar essa bolinha e vou criar um Edge. E aqui, pessoal, quando vocês selecionam o objeto, aparece um menuzinho aqui embaixo, onde nós conseguimos selecionar o tipo de Edge que nós vamos utilizar. Nesse caso aqui vai ser um Vector Tree, pois nós vamos passar um valor de posição. E agora eu vou ligar esse Edge aqui. O que esse Edge vai fazer? Ele vai adicionar uma posição a mais à posição que já está sendo passada aqui. Então, se eu adicionar aqui no eixo X 0,1, ele vai para frente. Se eu colocar um valor negativo, ele vai para trás. Como eu quero colocar bem no centro do olho ali, eu vou até alterar o modelo para um que facilite para a gente ver o centro do olho. Vou colocar aqui 0,03. Vocês podem ver que está sumindo aqui, tá? O Fire está sumindo aqui dentro do outro. Já já a gente vai resolver isso, calma. Eu vou agora fazer a mesma coisa para o nosso Edge aqui, para o nosso plane aqui de baixo, né? Vector Tree. Vou ligar aqui. E aqui eu coloquei menos 0,03. Já nesse caso eu vou colocar 0,03, porque o eixo X é esse eixo lateral aqui, tá? Então, eixo Y para cima e para baixo, eixo X para os lados, eixo Z, profundidade para frente e para trás. Coloquei aqui 0,03, já está mais ou menos posicionado ali no olho, eu posso até colocar mais um pouquinho, né? 0,035. 35. Ok. Acho que está bacana já. Acho que é bem esse efeito que a gente quer. E agora nós vamos desativar aquilo que está causando todos esses problemas. Então, se eu colocar o canvas aqui para aparecer, né, aquele canvas com o rainbow, vocês vão ver que o fogo simplesmente sumiu. E tudo isso acontece por causa de um problema chamado Advanced Render Options. Para a gente resolver esse problema, basta selecionar todos os materiais aqui segurando o Ctrl. Vem aqui em Advanced Render Options e desmarca essas duas opções. E agora nós já temos o nosso foguinho funcionando perfeitamente e temos também o nosso fundo lá atrás. Então vou alterar aqui a modelo e olha só, vou alterar aqui de novo. E beleza, já temos aqui o nosso efeito pronto. Bom, agora a gente tem mais duas observações. A primeira é que, como nós estamos utilizando o segmentation, ele vai funcionar em alguns dispositivos que tenham características melhores, né, de desempenho. Então, celulares mais novos ou celulares que já tenham um processador bacana, e não vai funcionar em celulares muito simples ou em celulares muito antigos. Então, isso é uma coisa que você deve levar em conta antes de você utilizar esse tipo de efeito aqui de segmentação, que seria posicionar algum objeto atrás da pessoa ou não. E outra coisa que você tem que perceber aqui no nosso efeito é que nós não estamos utilizando o retoque na pele. Para poder utilizar o retoque na pele, nós podemos até criar aqui, né, um Face Mesh Retouch, né, que é o nosso retoque, criar um novo material, Create New Material, tá aqui material 0, chamar material Retouch, e alterar aqui o Shader Type para Retouching. E simplesmente ele não vai funcionar aqui ainda. Isso acontece porque quando a gente cria um canvas, nós estamos sobrepondo tudo que está atrás, inclusive a nossa imagem da câmera. Então, se eu desativasse aqui o Rainbow, o Retouch funcionaria. Deixa eu alterar o modelo, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Olha só, vou colocar o nosso Retouch aqui no máximo. Vocês podem ver que a pele está bem suavizada. No momento que eu ativo aqui o canvas, o Retouch some. Desativei, né, o canvas que está cobrindo tudo, ele aparece o Retouch. Ativei, ele some. E para a gente poder contornar esse problema, nós precisamos adicionar um rosto aqui na frente, um face mesh com a textura do rosto, assim como nós usamos um canvas com a textura da câmera, para poder o Retouch ser aplicado em cima dele. Então, por isso, eu vou criar aqui mais um face mesh. Vou colocar ele aqui atrás do Retouch, vou chamar ele de face mesh face. Vou criar um novo material para ele. Então, material face. E galera, eu vou selecionar ele aqui agora, né, o Face Tracker 0, e vou
em Texture Extraction e vou extrair a textura do Face Tracker exatamente como nós fizemos lá da nossa câmera Texture, né? Então já apareceu aqui para mim. Eu vou vir aqui agora no meu Face Mesh, Face, e vou desmarcar Eyes e Mouth. Vou desmarcar os olhos e boca, e agora eu posso vir aqui no meu material, 2 cliques, alterar o Shader Type para Flat, né, para que nós tenhamos a maior fidelidade de cores, e colocar aqui o meu Face Tracker Texture, vir aqui no Alpha, né, igual nós fizemos a segmentação lá. Aqui a gente tem um problema que acontece, que é fica o recorte aqui muito forte, né? Tanto do retouch, que vai ficar uma linha onde tem retouch e na outra parte não tem, como também vai aparecer uma linha aqui na parte inferior do rosto, uma linha preta que causa um bug. Para a gente resolver, nós precisamos do Face Mesh Mask. Esse Face Mesh Mask, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde vocês podem baixar os Face Reference Assets, né? Que é onde você encontra esse Face Mesh Mask. Eu vou importar aqui, que é essa textura. Como vocês podem ver aqui, ela é uma textura que suaviza as bordas, tá, do rosto. Então eu vou aplicar aqui no Alpha e ele vai suavizar as bordas para mim. Então olha só, ativado, desativado, vocês conseguem ver aqui a grande diferença. E ele vai sumir com aquela linha e também vai deixar o retouch aparecendo aos poucos, tá, bem suavizado ali para a parte que não tem retouch. Isso acontece principalmente nas pessoas que têm a testa um pouquinho maior. Você consegue ver claramente a linha aqui onde tem o retoque e onde não tem, beleza? Então tá, então já aplicamos aqui o Face. Nós vamos vir aqui desmarcar as Advanced Render Options. E uma coisa que sempre acontece aqui dentro do Spark é que quando você adiciona novos objetos, ele dá um bugzinho e algumas coisas param de funcionar corretamente. Para resolver esse problema, você vem aqui em Restart. E ele já resolve o problema para a gente. Então, nós já estamos com as Advanced desativadas, desativadas e desativadas. Aqui também, beleza. Já estamos fazendo o recorte ali da segmentação. Vou alterar modelo aqui para vocês verem melhor. Então, olha só. Foguinho, vocês podem ver que não está aparecendo mais o foguinho. E isso acontece porque o nosso Face Mesh está na frente do nosso Fire Plane. Então eu vou arrastar ele aqui para trás. E agora, quando ela olhar, vai aparecer o fogo no olho certinho. Como eu tinha falado para vocês, a ordem aqui é sempre o que está embaixo está na frente e o que está em cima está atrás. Então, agora nós já temos aqui o nosso efeito totalmente pronto, junto com o nosso retoque na pele, beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para vocês receberem as notificações. E se vocês já estão fazendo filtros, vendendo filtros e querem se tornar ainda melhores ou aprender as principais técnicas que eu utilizo aqui na minha empresa para poder criar filtros para os meus clientes, as nossas turmas para o nosso curso Spark Pro estão abertas e eu vou deixar aqui o link na descrição, onde vocês podem saber todas as informações sobre o curso e também, caso vocês queiram, entrar na nossa comunidade Spark Pro, beleza? Então valeu, galera, falou e até o próximo vídeo e fui!